gente tem mais um módulo agora, que é o módulo 7, e aí depois a gente fica a tarde toda com laboratório, que são mais 2 laboratórios, e aí também dá para quem ainda não terminou o Lab 3, concluir o Lab 3. Esse módulo ele é bastante focado no grupo chat, né? Pouca gente, principalmente aqui no Brasil, tem contato com esse papel do link, mas é uma funcionalidade que vem recebendo bastante investimento por parte da Microsoft, principalmente para agregar funcionalidades de integração que a gente já tinha do link, né? A gente já abordou aqui em módulos anteriores que esse cara era um carinha meio deixado de lado, separado da infraestrutura do link, tanto em termos de cliente quanto na perspectiva de administração desse carinha. E agora a gente vai ver em mais detalhes o que tem de novo para essa funcionalidade de grupo chat, como é que ele se integra a esse mundo dia a dia nosso de administradores de link, trazendo essa funcionalidade para dentro do produto de fato. Então, dentre alguns tópicos aí que a gente vai abordar, um overview do que é o grupo chat e aonde ele se aplica, onde que se usa, qual tipo de cliente costuma utilizar essa funcionalidade. Perspectiva de administração e como funciona a migração de clientes que já tenham o grupo chat de versões anteriores, o CSR2 e 2010. Então, de uma forma geral, o grupo chat recebeu investimentos basicamente em 4 pilares. Aí. O primeiro deles é permitir que o cliente fosse um cliente único. A gente também viu aqui em módulos anteriores que o cliente do grupo chat passa a ser o mesmo cliente que o usuário utiliza para fazer chat, áudio e vídeo, etc. Ele também usa esse mesmo cliente para ingressar numa sala de grupo chat, né, uma sala de chat persistente. O segundo pilar, houveram investimentos em relação à infraestrutura e a forma com que esse ambiente é gerenciado. Então a gente viu também em slides, em módulos anteriores, mas vai revisitar aqui nesse módulo a forma com que o grupo chat se integra à infraestrutura do link e a mesma coisa se aplica à administração. A gente passa a ter a administração centralizada no Control Panel, não só para as funcionalidades de instantaneamente, de áudio e vídeo, etc., mas também para as funcionalidades do grupo chat. E permitir que tenha uma plataforma rica integrada a outros sistemas. A gente vai ver também aqui alguns exemplos que dá para integrar o grupo chat a aplicações de terceiros para permitir aí uma produtividade maior dos usuários, principalmente em cenários bancários, etc., que é onde mais essa funcionalidade do produto é utilizada. E o último pilar, investimentos relacionados à migração de versões anteriores para essa nova versão. Uma vez que mudou bastante coisa, principalmente em relação à arquitetura, administração, etc., houve uma preocupação muito grande da Microsoft em relação ao processo de migração dessas salas de chat persistente, até porque é um cenário de missão crítica, entre aspas, né? Porque a maioria dos clientes que utilizam o grupo chat usam isso de forma corporativa para trabalho, né? Não só, óbvio, né? Corporativo para trabalho, mas assim, não somente chat que o cara conversa para ir no almoço, por exemplo. Muitas empresas utilizam o grupo chat como plataforma de trabalho do dia a dia. Então, se o grupo chat, por exemplo, fica indisponível, acaba impactando no negócio do cara. Então, a Microsoft fez um investimento muito grande em relação ao processo de migração das versões anteriores para a nova versão. Isso aqui é o que a gente tinha na versão anterior, 2010. Um cliente do link para fazer chat, áudio, vídeo, etc. E um cliente totalmente separado para o grupo chat. Então, a gente tinha outro usuário e senha. A gente tinha que ser autenticado 2 vezes, né? A gente tinha outro binário instalado na estação. Se o cara fosse abrir um grupo chat, ele tinha que abrir um cliente. Se ele fosse fazer um chat normal com o usuário, ele tinha que abrir um cliente diferente, e assim por diante. Então esse era o cenário anterior. E esse é o cenário como fica no 2013. A gente passa a ter um cliente único, onde na lista de contatos, além de eu ver os meus contatos pessoais, eu também vejo a minha sala de grupo chat fixa. Então, a sala é como se fosse um usuário na minha lista de contatos, e aí a sala vai se chamar, por exemplo, sala Petrobras 04. E ali naquela sala Petrobras 04 vão ser discutidos, por exemplo, assuntos relacionados às ações da Petrobras. Então, esse é um cenário um dos cenários onde o grupo chat é muito utilizado, cenários bancários, por exemplo, onde os corretores criam salas com nomes fixos, de ações, por exemplo, e aí as pessoas entram ali, os corretores entram ali e ficam discutindo assuntos relacionados àquela determinada ação, e aquilo mantém-se num histórico por um determinado período de tempo. E essa aqui seria a visualização
de como ficaria a experiência do usuário após ter ingressado dentro dessa sala de group chat. Ele tem todo o histórico do que foi conversado, eventualmente se o cara copiou e colou uma tabela com gráfico, isso mantém a fidelidade do pacote Office. Além do que, a gente está falando do mesmo cliente, você não precisa ter um cliente separado para isso. Então houve aí uma integração na perspectiva do usuário muito grande em relação à integração dos clientes, passa a ser um cliente único, e também manteve todas as funcionalidades e benefícios do cliente do link. Isso quer dizer, por exemplo, manter a fidelidade do copy and paste de formatação de uma tabela, de um gráfico e assim por diante. Cenários que o Group Chat é utilizado. Grupos financeiros, como eu comentei, muito banco aqui no Brasil utiliza o Group Chat, ainda nas versões anteriores, para discussões de assuntos fixos relacionados a ações de bolsa, por exemplo. Então a gente vê muito comumente os caras criam salas de determinados assuntos, os corretores entram ali, discutem, vai subir, acho que vai descer, o índice tal está melhorando ou piorando. Um cara que chega no meio da conversa consegue ver todo o histórico e fazer buscas por determinadas palavras, e ele vai conseguir acompanhar o histórico daquilo que foi conversado naquela sala fixa. E existem também alguns cenários onde as corretoras estão abrindo esse histórico de conversa para usuários externos. Então o cara que compra ações dessa corretora, antes de comprar ele consegue entrar na sala de group chat fixo e ver o que os corretores dele estão falando a respeito daquela determinada ação, para depois decidir se vai comprar ou não. Segundo cenário, call center, suporte, helpdesk e coisas do tipo, onde você pode criar salas de assunto fixo para históricos de problemas. Então você, está fazendo uma migração, por exemplo, de uma versão de Exchange para outra. Você cria uma sala lá chamada Migration, suporte e migração Exchange, e tudo que for conversado ali ao longo desse processo de migração pelos analistas de helpdesk, as dúvidas que o cara do helpdesk perguntou, foi respondida por um engenheiro, todo esse histórico fica ali, e eventualmente um cara tem uma mesma dúvida ou algo parecido, ele entra naquela sala de assunto fixo, faz uma busca, fala, alguém já perguntou, já tirou uma dúvida sobre esse assunto, outra pessoa já respondeu, a resposta está ali, coisas desse tipo. E um outro cenário para gerenciamento de projetos e coisas relacionadas. Né? Então você pode criar também um assunto fixo para um projeto específico, e todos os assuntos relacionados àquele projeto ficam naquele histórico por um determinado período de tempo que você, administrador, configurou. Isso tudo é controlado através de políticas. Então você consegue dizer quem que pode somente ler o que foi escrito ali, quem que pode gravar, colaborar, quem pode apagar histórico, coisas do tipo. Vai ver mais em detalhes por frente. Falando especificamente de cliente único, os principais benefícios, como eu comentei, sign-in único, né, eu preciso logar 2 vezes em 2 clientes, eu logo no cliente que eu estou dentro do cliente link para instantemente, que é o mesmo cliente para fazer o group chat. A experiência do usuário é muito mais natural e assertiva, porque ele passa a ter um cliente único também. As mesmas features, funcionalidades que eu tinha no cliente link, como o exemplo que eu dei, que a fidelidade do copy and paste se mantém também para o cliente do group chat, por ser o mesmo. A mesma coisa para globalização. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente link com o MUI, o Multilinguage instalado, e aí eu mudo a linguagem do cliente link, ele automaticamente está mudando a linguagem do cliente do group chat, porque a gente está falando do mesmo cliente. Além de manter a tradicional solidez aí do produto link server, do front-end. A gente vai ver mais em detalhes o que foi aproveitado do pool de front-ends para o pool de front-ends do group chat. Perspectiva de servidor. Grandes melhorias em relação à arquitetura. Como a gente também já viu em módulos anteriores, mas vai retomar aqui nesse módulo, a arquitetura do group chat é uma arquitetura muito parecida com a arquitetura de um pool de front-ends, onde a gente vai ter um ou mais servidores group chats que formam um pool de group chat, e esse pool de group chat pode servir a múltiplos pools de front-end. Então todas as funcionalidades de alta disponibilidade, georredundância e etc., que foram implementadas no Link 2013 para o pool de front-ends, elas também se aplicam ao pool de group chat. Totalmente integrado ao Topology Builder e ao Link Control Panel. Isso quer dizer que eu não preciso rodar um setup separado do group chat. Isso quer dizer que eu não preciso abrir uma console de gerenciamento separado para administrar o group chat. Na mesma Topology Builder que eu digo que eu vou adicionar um novo servidor front-end ou um edge, eu digo também que eu vou instalar um novo servidor group chat. E aí o mesmo passo a passo
para instalar um front-end é o passo a passo para instalar um Group Chat Server. A mesma coisa na perspectiva de administração. Eu abro a console web para gerenciar um front-end, e nessa mesma console web eu consigo gerenciar o meu Group Chat Server. E com isso eu tenho um modelo de administração muito mais simplificado. E para finalizar, a questão do alta disponibilidade e disaster recovery. Como eu comentei também, as mesmas funcionalidades que eu vou ter de alta disponibilidade e disaster recovery para o meu front-end, né, para o meu pool de front-end, eu consigo ter também para o meu Group Chat. O mesmo conceito, os mesmos comandos, etc. Eu não preciso reaprender como é que eu crio alta disponibilidade no Group Chat, porque é diferente da forma com que eu tenho alta disponibilidade no pool de front-end. E aqui é um diagrama de como funcionaria esse negócio. Na prática, a gente tem aqui um pool de Group Chat, nesse caso com 4 servidores e uma base de dados. E tem um pool de front-ends, onde estão todos os meus usuários se autenticando, fazendo áudio e videoconferência, instantemente, etc. Esses usuários se conectam nesse pool de front-end, e esse pool de front-end se encarrega para encaminhar a comunicação de Group Chat, de chat persistente, para o pool de Group Chat. Então o cliente link continua sempre se comunicando com o pool de front-ends, seguindo todas as regras que você já estabeleceu do seu hardware load balance e etc. E aí o pool de front-ends encaminha via round robin aleatoriamente para um dos 4, nesse caso, servidores do Group Chat Server. Então a comunicação entre Group Chat e clientes é feita sempre através do pool de front-ends. E a mesma coisa se aplica quando eu tenho um segundo pool. Eu não preciso ter também um segundo pool de Group Chat. Eu posso aproveitar esse mesmo pool de Group Chat para servir a outros pools do meu ambiente. Servidores podem ser virtualizados. Base de dados SQL dedicada para o Group Chat. Pode ser o mesmo servidor SQL, mas ele tem uma base de dados dedicada para ele. A instância da base de dados. Então, a instância é diferente da instância. Não, a instância pode ser a mesma, mas o banco de dados por si só já cria um banco, né? E é o mesmo banco de dados para duas coisas. Sim. O que eu queria dizer é o seguinte, você não precisa ter um servidor SQL dedicado para o Group Chat. Você pode aproveitar o mesmo... Oi? Posso só ter instâncias separadas. Exatamente. Instâncias separadas ou até mesmo na mesma instância, com bases, obviamente, de dados separados, porque obviamente ele vai criar bases de dados separadas, mas... O principal que eu queria dizer aqui é, você não precisa ter um servidor dedicado a SQL para isso. Em relação ao planejamento, algumas informações importantes que são informações que são pré-requisitos que a gente vai utilizar para poder habilitar uma sala e os usuários que vão acessar aquela sala. Primeiro, quem são as pessoas e qual o tipo de perfil de uso daquelas pessoas. Isso vai impactar diretamente o nosso size. Então, se eu tenho um número gigantesco de usuários que vão acessar o meu Group Chat, mas esse grupo gigantesco de usuários só vão poder visualizar o que está sendo conversado ali, como é o caso desse cenário dessa corretora que abriu essa informação para o mundo externo, isso é totalmente diferente de um cenário onde eu tenho um número gigantesco de usuários, que além de poder visualizar o que está sendo conversado, vai também poder postar perguntas e respostas. Então é importante mapear quem são essas pessoas e o que elas vão fazer dentro dessas salas. Segundo ponto é se eu vou ter alta disponibilidade e disaster recovery ou não. Se eu tenho alguma lei regulamentar que se aplica a esse ambiente, do tipo, assim como tem um e-mail, eu tenho que guardar todo o histórico de conversa por no mínimo 5 anos. Isso pode também ser aplicado ao link, ao Group Chat, e aí é importante mapear isso com antecedência. Compliance é a mesma coisa, eventualmente não tem uma lei regulamentar, mas por compliance eu tenho que manter aquela informação por no mínimo um mês, caso alguém queira rastrear aquela informação por algum motivo. E aí eu preciso descobrir quais são as categorias. A gente vai entrar em detalhes do que são essas categorias, mas em linhas gerais, cada categoria ela permeia um grupo de usuários a qual eu associo aquela categoria. Então eu tenho, por exemplo, a categoria administradores, a categoria colaboradores e a categoria visualizadores, por exemplo. Então eu preciso descobrir e mapear quais categorias eu vou previamente criar e depois eu vou associar essas categorias a salas. Depois, se eu vou fazer algum tipo de salas com workflow. O que é isso? Basicamente um usuário postou uma pergunta, antes dessa pergunta ser de fato postada, alguém tem que aprovar. E se isso for acontecer, qual é o fluxo? Quem posta, quem responde, quem aprova, e assim por diante. Se eu vou habilitar algum tipo de ADIN, a gente vai ver também o que é possível fazer, mas é possível integrar o Group Chat a ADINs de terceiros ou até ADINs que você mesmo desenvolveu, para permitir com que a experiência do usuário seja mais rica
E um exemplo disso é quando você, por exemplo, faz uma pergunta sobre uma ação chamada PET04. Esse PET04 vira um link. Quando o cara clica ali, ele chama diretamente o site do MSN Finance, por exemplo, para você ver quanto está custando aquela ação. Coisas desse tipo. E, por fim, se você está migrando de versões anteriores do grupo chat. É importante mapear para entender quais são os passos necessários da migração, dependendo da versão que você está migrando. Se for 2007, R2 ou 2010, muda um pouquinho de uma coisa para outra. Então é importante mapear isso também. Bem high level aqui, passo a passo da instalação e configuração desse cara. Basicamente você cria um pool de grupo chat, adiciona os servidores que vão fazer parte, os servidores de grupo chat que vão fazer parte desse pool, especifica as configurações de acesso a esse ambiente, quem que vai poder administrar e etc. E configura as salas, efetivamente, pré-popula, né, as salas de chat persistente. E claro, você pode dar, por exemplo, permissão para um usuário de negócio criar as próprias salas dele e ele controla a sala que ele criou. Feito isso, a gente passa para a parte de políticas e acessos. Aí, uma vez que as salas estão criadas, eu consigo aplicar políticas a essas salas. Então, baseado naquelas categorias que eu comentei anteriormente, eu digo a categoria administradores tem acesso a todas as salas. A categoria colaboradores tem acesso a todas as salas para colaborar, ou somente em algumas salas e assim por diante. E tudo isso é feito ou pela console web, ou também via linha de comando. E aí eu tenho alguns exemplos aqui de comandos, né, que a gente pode executar. Tamanho limite, o histórico limite que aquelas conversas vão ser salvas, o tamanho limite de pessoas que podem ingressar simultaneamente dentro de uma sala de grupo chat fixo e assim por diante. Então tem uma série de parâmetros que a gente consegue setar tanto na console web quanto em linha de comando que vão alterar aí o funcionamento desse ambiente. A gente tem um laboratório que faz o setup, né, do link do grupo chat, e aí vocês vão poder brincar com mais mão na massa. 3 pontos principais quando a gente está falando de configuração desse ambiente. Categorias, como eu comentei, as categorias é o que permeia aí o permissionamento de um grupo de usuários. Então a gente cria uma categoria, associa os usuários dessa categoria e depois essa categoria pode ser utilizada para diferentes salas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar as categorias e dizer o que essa categoria representa dentro do nosso ambiente. Segundo ponto importante são os add-ins. Se eu vou utilizar esses add-ins e como que eu vou utilizar esses add-ins. Vou entrar em mais detalhes em seguida. E por fim, claro, as salas. Quais salas eu vou pré-popular e quem vai poder ter acesso àquelas salas. E esse quem vai poder ter acesso àquelas salas é baseado nas categorias que eu criei previamente. Então, basicamente, esses são os 3 pontos que a gente tem que estar atentos aí durante o processo de criação desse ambiente, customização desse ambiente. Né? Aqui é um exemplo do control panel. Como eu comentei, o mesmo control panel, o painel de controle que eu gerencio usuários, a minha topologia, etc., vai ter uma abinha adicional aqui chamada Persistent Chat, e aqui eu consigo fazer uma série de configurações via console web. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu estou setando uma policy global que diz que o histórico de todas as mensagens são salvas por 30 dias. E aí eu posso criar essa política de forma global, mas depois customizar isso para uma sala específica e aumentar ou diminuir esse valor. Categorias. Detalhando melhor o que é aquele primeiro ponto de categorias. A categoria é o ponto central de administração de acesso, né, digamos assim, dessas salas. Ela é baseada em um muro ético, né? Ou seja, quem pode acessar a informação daquela categoria. Então, se eu criei um grupo de categoria chamado Owners, de salas de vídeo, de salas de ações da bolsa, somente os pertencentes àquela categoria podem acessar as salas de chat persistente das ações da bolsa. Mas eu posso ter um outro grupo de salas fixas para falar de temas de helpdesk, de projetos, que não tem nada a ver com esses caras, por exemplo. Algumas das propriedades que a gente aplica a essa categoria, mas depois a gente vai ver isso na prática no laboratório. O nome, quem são os membros dela, quem são os criadores dessa categoria e se o cara está habilitado ou desabilitado dentro dessa categoria. Você pode criar uma categoria pré-desabilitada, por exemplo. E aí, para essa categoria, o que ela pode fazer? Então, por exemplo, se o cara pode fazer o upload de arquivo ou não, se ele pode ver o histórico do que foi conversado ou não, ou ele só vai ver a partir daquele momento que ele entrou para frente.
Então, essa parte de categoria é a chave fundamental da usabilidade, né, da interface ali do usuário, da experiência do usuário, quando ele estiver ingressando dentro de uma sala de chat persistente. Aqui é um exemplo de uma tela onde a gente está criando uma categoria. Nesse exemplo aqui, ele deu um nome qualquer, ele habilita e desabilita opções aqui. É só uma tela mesmo printada da onde a gente cria uma categoria. Poucas informações, tiro ou coloco funcionalidades e digo quais são os grupos que fazem parte daquela categoria. Aí tem a parte do add-in. O add-in nada mais é do que uma URL especificada por você, administrador, para que o Group Chat consulte essa URL passando parâmetros. Como é que isso funciona na prática? A gente até vai fazer ao lado, acho que tem uma parte que a gente customiza isso também. Quando o usuário, por exemplo, digitar uma palavra PET04, até o exemplo que eu já dei, esse PET04 ele se torna um link, e aí quando o cara clicar nesse link, ele é associado esse link àquela URL que você colocou, especificou. E essa URL, por exemplo, pode ser, finance.msn.com/ esse link, essa informação que o usuário clicou, /PET04. Quando ele acessar essa URL, ele vai chamar o Internet Explorer, passando esse parâmetro, PET04, e aí o Internet Explorer sabe que aquela informação é a respeito de uma ação da bolsa chamada PET04. Então esse é um exemplo bem prático, né? Se você, no próprio web browser, digitar o site da Microsoft Finance, o nome, espaço, né, o nome da ação que você quer pesquisar, ele já cai direto no site dessa ação. Você pode automatizar isso para o seu usuário, criando essas associações de um nome com uma URL. E aí quando ele clicar naquele nome, ele passa aquela URL usando aquele parâmetro que o usuário digitou. É um exemplo bem simples e fácil da gente fazer demos aqui e tal, mas o administrador, ou desenvolvedor, consegue também criar coisas muito mais elaboradas. Do tipo, quando ele falar, tiver um problema, e ele colocar o número do chamado daquele problema, aquele número do chamado está atrelado a um sistema ERP dele, que quando ele clica nesse número de chamado, ele já chama automaticamente uma aplicação ERP atrelada àquele chamado ao qual ele está falando, e coisas desse tipo. Então, dá para a gente criar essas integrações aí do link Group Chat com sistemas de terceiros para poder melhorar a experiência do usuário. E aqui é o exemplo da tela, né, de configuração. Como eu comentei, você basicamente diz qual é o URL ao qual ele tem que passar o parâmetro quando o usuário clicar. E aqui efetivamente é a criação da sala, né? Basicamente eu digo qual é o nome dela, se ela está habilitada ou desabilitada, se ela vai ser visível ou não. Esse visível ou não, a gente tem basicamente esses três tipos. Se ela é uma sala privada, escondida ou aberta para todos. Se ela é do tipo auditório ou normal, quando ela é auditório, as pessoas em geral só podem visualizar o que está acontecendo ali. Então imagina que você tem uma sala auditório, do tipo auditório, chamada mensagem do presidente. E aí só o presidente e a secretária dele têm acesso a postar coisas ali. Todas as outras pessoas entram naquela sala, mas de forma a atender, né? Ela só vê o que está escrito ali e não consegue postar uma pergunta para o presidente, por exemplo. Se vai ter algum add-in atrelado àquela sala, quem são os membros e a categoria aplicada àquela sala. Basicamente é isso. E aqui um exemplo de como se cria uma sala de chat físico. De chat fixo. O que é legal dessa tela aqui? Como vocês podem ver, ele está usando o próprio Internet Explorer para a criação dessa sala. Isso quer dizer na prática que o usuário que tem o cliente do link instalado na estação e tem permissão de criar salas de assuntos fixos, ele mesmo pode, através do cliente link, criar uma sala através dessa interface. Ele não precisa depender do administrador criar e setar todas as permissões para aquela sala. Se você delegou para um chefe de departamento de marketing, por exemplo, ele pode criar salas de chat fixo. Ele mesmo pode fazer através dessa interface, ele não depende do time de administração. Alta disponibilidade nessa infraestrutura. Como eu comentei, segue o mesmo linha de raciocínio de um pool de front-ends. Basicamente eu tenho um pool com um ou mais, nesse caso, né, 2 ou mais servidores de Group Chat. Esses servidores de Group Chat fazem parte de um pool. Esse pool pode estar disperso entre 2 data centers, se for o caso, e para base de dados eu continuo utilizando o SQL River. Basicamente a mesma linha de raciocínio, a mesma
a mesma configuração que a gente faz para um pool de front-ends, a gente faz também para um pool de grupo chat. Não muda muita coisa. Migração. Como é que fica a migração desse cara para versões anteriores de grupo chat? Né? Empresas que já têm o grupo chat implementado hoje queiram migrar para o link 2013. A migração é suportada tanto para a versão do 2007 R2 quanto do link diretamente para o 2010. Então, se você já tem um grupo chat no CSR2, link 2010, você consegue migrar isso para o link server 2013 levando as salas, mas tem algumas limitações, como por exemplo, o conteúdo eu não consigo levar. Então, todas as salas, os permissionamentos que você criou atrelado àquela sala, você vai conseguir levar, mas o conteúdo do que foi conversado ali anteriormente vai se perder. Clientes antigos do link 2007 R2 ou 2010 conseguem se conectar ao grupo chat do link server 2013. Porém, se o cara foi migrado para o cliente novo, ele não consegue se conectar às salas de grupo chat que estão criadas nos servidores de versões antigas. Então esse é um ponto importante. Cenários onde a gente está migrando usuários de link 2007 ou 2010 para o link 2013, Instantman, seja áudio e vídeo, etc., como a gente já viu, eles conseguem se comunicar independente da versão do server ou do client. Né? Ou seja, cliente 2010 se conecta no 2013, cliente do 2013 se conecta no 2010 e tudo vai bem. Isso para Instantman, seja em áudio e vídeo, etc. Já quando a gente fala de grupo chat, aqui requer uma atenção especial, porque se você instalou o cliente do link 2013 na estação do usuário, ele não vai conseguir se conectar à sala de grupo chat que está criada na versão anterior. Então é recomendado que você migre primeiro as salas para o novo servidor, nesse caso, e depois você migre a estação, o cliente na estação do usuário.